Você já se perguntou o que realmente acontece quando você recebe a comunhão? O que está dentro daquela hóstia branca? Por que tantos santos entravam em êxtase após comungar? Mas há algo que poucos sabem. Algo extraordinário acontece no momento da comunhão. Algo que Santa Francisca Romana sextou com os próprios olhos espirituais. E o que ela viu mudou sua vida para sempre. Os próximos 23 minutos podem transformar completamente a forma como você recebe a Eucaristia. Literalmente. Santa Francisca Romana foi arrebatada em êxtase centenas de vezes, sempre na missa, sempre após receber a Sagrada Comunhão. Ela ficava imóvel por horas, seu rosto brilhava, às vezes abraçava o ar como se segurasse uma criança. Seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti, anotou cada detalhe, documentou tudo em tratados que ficaram guardados por quase 600 anos. Você provavelmente nunca ouviu falar dela, mas hoje isso muda. Pare tudo agora mesmo. Desligue as distrações. Porque o que você vai descobrir sobre a hóstia consagrada, sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, vai fazer você nunca mais comungar da mesma forma. A última revelação é a mais poderosa de todas, mas só fará sentido se você ouvir tudo até o fim. Escreva nos comentários agora: Jesus Eucarístico aumenta minha fé. Vamos começar. Ano de 1431, Roma, Igreja de Santa Maria em Trastevere, Capela do Santo Anjo. Francisca Romana se ajoelha. Ela acabou de receber a Sagrada Comunhão. A hóstia ainda está em sua boca. E então acontece. Seu corpo fica completamente imóvel, rígido, seus olhos fixos num ponto invisível. Seu rosto começa a brilhar, uma luz suave, quase imperceptível no início. As pessoas ao redor percebem, param, observam em silêncio reverente. Meia hora se passa, ela não se move, nem pisca, está em outro lugar, em outra dimensão. Então, seus braços começam a se mover, lentamente, como se estivesse segurando algo precioso, algo delicado. Ela abraça o ar contra o peito, embala de um lado para o outro, sorri. Uma alegria profunda e pura ilumina seu rosto. Lágrimas escorrem, mas são lágrimas de júbilo. Mais 20 minutos. As pessoas continuam observando. Ninguém ousa interromper. Finalmente ela volta, abre os olhos, respira fundo, olha ao redor como se tivesse regressado de uma longa viagem. Seu confessor se aproxima. Por obediência, ela precisa contar o que viu. E o que Francisca descreve vai muito além de qualquer imaginação humana. Primeira revelação. A hóstia que se transforma. Francisca conta: vi uma hóstia grande, lindíssima, da cor semelhante a uma imensa quantidade de neve branquíssima. Fiquei contemplando atentamente. Prestem atenção neste detalhe. A hóstia que ela vê não é comum. É grande, brilhante, branca como neve pura. Uma brancura que não existe na terra, uma brancura celestial. Mas então algo acontece. Neste momento, certa luz claríssima conduziu o meu espírito a um céu cristalino. A hóstia se abre, como uma porta, como um portal entre dois mundos. E através dela, Francisca em outra realidade. Ela é conduzida, não por sua própria vontade, mas por uma luz que tem vida própria. Uma luz que guia, que escolhe, que decide. E esta luz a leva para dentro da hóstia. Você entende o que isso significa? Quando você recebe a comunhão, não é apenas um pedaço de pão, não é apenas um símbolo, é um portal, uma porta aberta para o céu. E Cristo está literalmente ali, presente, real, vivo. Mas a visão continua e fica ainda mais extraordinária. Depois fui conduzida a outra luz maior, na qual estavam muitos espíritos angélicos. Dentro da hóstia, Francisca vê anjos, não um ou dois, muitos, incontáveis, todos brilhando, todos cantando,
todos adorando. Eu ficava impedida de fixar o olhar e examinar, porque a luminosidade era muito grande. Não estava habituada a uma luz tão intensa, semelhante à luz solar. Imaginem, luz tão forte que ela não consegue olhar diretamente. Como quando você tenta olhar para o sol e precisa desviar os olhos. Mas esta luz não machuca, apenas supera qualquer capacidade humana de contemplação. E então ela vê. Naquela luz imensa estava a celeste rainha, com o Filho de Deus em seus braços, Nossa Senhora, dentro da hóstia, segurando Jesus, não o Cristo adulto, mas o menino Jesus, com aproximadamente 8 meses de vida. Por que um bebê? Porque na Eucaristia Cristo se faz pequeno, vulnerável, indefeso. Ele se entrega completamente, sem reservas, como um bebê nos braços da mãe, como um bebê que confia totalmente. Esta é a humildade extrema de Deus. A luz que emanava da Mãe de Deus era mais brilhante e muito mais intensa do que aquela onde os espíritos angélicos estavam. Maria brilha mais que os anjos, muito mais, porque ela é a Mãe de Deus, a escolhida, a imaculada. E seu brilho reflete a glória do Filho que carrega. Mas preste atenção no que acontece a seguir, porque isso vai mudar tudo. Naquele ambiente celeste apareceu outra suntuosa e inestimável luz, vinda de Deus, uma terceira luz, maior que todas as anteriores, maior que a luz dos anjos, maior que a luz de Maria, é a luz do Pai, a luz da Trindade. E esta luz faz algo que deixa Francisca completamente atordoada. Esta luz deslocou o Filho, o menino Jesus, dos braços da mãe para os meus braços. Leiam novamente. Devagar. O menino Jesus é tirado dos braços de Maria e colocado nos braços de Francisca. Minha emoção foi indescritível. Não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria de meus sentimentos. Ela está segurando Deus nos braços, como uma mãe segura um filho, como Maria segurou Jesus. E esta é a realidade da comunhão. Quando você recebe a hóstia, você está recebendo o próprio Jesus. Não uma representação, não uma memória. Pessoalmente, realmente, substancialmente. E ele se entrega a você da mesma forma que se entregou a Francisca. Pequeno, vulnerável, confiante, esperando que você o segure com amor, com reverência, com fé profunda. Mas muitos católicos não sabem disso. Muitos recebem a comunhão distraídos, pensando em outras coisas, com pressa, como se fosse apenas um ritual, uma obrigação, uma tradição, e perdem completamente o milagre que está acontecendo. Francisca viu a verdade, e esta verdade precisa alcançar você hoje. Segunda revelação, o Cordeiro no tabernáculo. Em outra ocasião, após receber o Santíssimo Sacramento, Francisca entrou em êxtase novamente. Desta vez por 1 hora inteira, completamente imóvel, fora do tempo, fora do espaço. Seu confessor pergunta o que ela viu. E ela descreve uma cena que poucos seres humanos tiveram o privilégio de contemplar. Meu espírito foi conduzido por uma grande luz, em direção a outra maior, onde estava um lindo tabernáculo, o tabernáculo celestial. Não feito de madeira ou ouro terreno, mas de luz pura, de glória, de santidade. Próximo ao tabernáculo havia um pequeno tamborete, um detalhe aparentemente insignificante, mas nada na visão de um santo é insignificante. Este tamborete representa o lugar de descanso, o lugar de intimidade, o lugar onde se pode simplesmente estar na presença de Deus. Em cima do tabernáculo estava um cordeiro com uma candura incomparável. O cordeiro, Cristo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não o cordeiro de uma brancura impossível, de uma beleza que transcende qualquer comparação terrena, de uma candura que significa pureza absoluta, inocência total, santidade perfeita. Este é Jesus na Eucaristia, o Cordeiro imolado, o Cordeiro vitorioso, o Cordeiro que reina. Mas a visão continua. Diante dele,
3 admiráveis cordeiros brancos como a neve, alegres e cheios de graça. 3 cordeiros menores, também puros, também santos, mas menores. Estes 3 cordeiros representam as almas que se aproximam da Eucaristia com fé, com pureza, com amor. E o que eles fazem é extraordinário. Juntos atravessaram diante do Cordeiro, humildes e agradecidos, fazendo uma profunda reverência. E assim, cada qual passou, recebendo o seu tamborete. Cada cordeiro se aproxima, inclina-se profundamente, com humildade total, com gratidão absoluta, e recebe um lugar de descanso, um lugar de intimidade. Esta é a atitude correta diante da Eucaristia. Humildade, reconhecer que você não é digno, que apenas pela graça de Deus você pode se aproximar, que é um privilégio imenso, um favor imerecido, uma misericórdia incompreensível. Gratidão, agradecer por este dom, por esta presença, por este amor que se faz pequeno, que se entrega, que se deixa consumir. E então, após a reverência, vem a intimidade, o tamborete, o lugar de descanso, o lugar onde você pode simplesmente estar com Ele, sem pressa, sem ansiedade, sem agenda, apenas estar. Quantos católicos fazem isso? Quantos se aproximam da comunhão correndo, recebem e voltam para o banco pensando no almoço, no trabalho, nos problemas? Quantos perdem o momento de intimidade, o momento de descanso, o momento em que Jesus quer simplesmente estar com você? Mas a visão de Francisca tem ainda mais profundidade, porque depois da cena dos cordeiros, ela ouve uma voz, e esta voz revela o coração de Deus. Terceira revelação, a voz do amor divino. Aqueles ardorosos espíritos permaneceram com muita alegria durante 1 hora, mantendo o corpo sempre imóvel naquele lugar, e ouviram uma suavíssima voz dizendo: prestem atenção. Esta voz não é severa, não é ameaçadora, não é distante, é suavíssima, doce, amorosa. É a voz de um pai, de um esposo, de um amigo. E o que esta voz diz vai direto ao coração de cada pessoa que busca Deus. Eu sou aquele amor que dou frutos perfumados nesta pátria. Deus se identifica como amor. Não apenas que Ele tem amor, ou que Ele dá amor, mas que Ele é o próprio amor, a fonte, a origem, a essência. E este amor produz frutos perfumados, frutos que atraem, que seduzem no sentido mais puro da palavra, que fazem a alma desejar, ansiar, suspirar. Toda alma que sentir este perfume sentirá gosto por ele. O perfume da presença de Deus é irresistível. Quando uma alma verdadeiramente experimenta, quando verdadeiramente toca, quando verdadeiramente prova, ela se apaixona. Não consegue mais viver sem, não consegue mais se satisfazer com as coisas da terra. Este é o efeito da comunhão recebida com fé, com devoção, com abertura total. E então, a grandeza do perfume do meu amor fará a alma renunciar a tudo na terra e arder em fervoroso amor por mim. Esta é a transformação que a Eucaristia opera, gradualmente, consistentemente, profundamente. A alma que se alimenta de Cristo regularmente, que recebe a comunhão com fé, que permanece em ação de graças. Esta alma começa a mudar, suas prioridades mudam, seus desejos mudam, suas ambições mudam. As coisas que antes pareciam tão importantes, tão urgentes, tão necessárias, começam a perder o brilho, a parecer vazias, sem sentido, e cresce um desejo novo, um desejo ardente, um desejo que consome, o desejo de estar com Deus, de agradar a Deus, de viver para Deus, apenas para Ele. Esta é a renúncia que a voz menciona, não uma renúncia forçada, dolorosa, ressentida, mas uma renúncia alegre, porque encontrou algo infinitamente melhor, infinitamente mais valioso, infinitamente mais satisfatório. Mas a voz continua e revela algo ainda mais profundo sobre o processo de transformação. Por isso, depois que ela renunciar, sempre lastimará as coisas que fez.
o arrependimento verdadeiro, não aquele arrependimento superficial que vem do medo do castigo, mas o arrependimento que vem do amor, que lamenta ter ofendido aquele que tanto ama, que tanto se doou, que tanto se entregou. Pensará em ser acessível e de se fazer insignificante, renegando a sua própria vontade, a humildade, a mansidão, a doçura, características que são opostas à cultura moderna, que valoriza o poder, a assertividade, a imposição da própria vontade. Mas a alma transformada pela Eucaristia se torna como Cristo, manso e humilde de coração, acessível aos pequenos, aos fracos, aos que sofrem, insignificante aos próprios olhos, mas preciosa aos olhos de Deus. Desejará examinar e observar tudo, apelando ao martírio e se submetendo à obediência, de modo a poder se unir àquele de quem se encantou. O desejo de união total, completa, sem reservas, até o martírio se necessário, até a obediência total, até a entrega absoluta. Este é o efeito da Eucaristia recebida dignamente, regularmente, devotamente. E você precisa entender uma coisa muito importante. Francisca não era especial por natureza. Ela se tornou especial pela graça, pela comunhão frequente, pela confissão regular, pela oração constante. Você pode ter a mesma transformação, a mesma intimidade, a mesma união, se você se dispuser, se você se abrir, se você permitir que Deus trabalhe em você através da Eucaristia. Quarta revelação, o convite do amor. Mas a voz não terminou. E o que vem a seguir é um dos convites mais belos e mais urgentes que Deus faz à humanidade. Francisca entrou novamente em êxtase, mais profundo ainda, e ouviu uma voz que disse algo que ecoa através dos séculos. Quem tem sede, venha e beba. 5 palavras, simples, diretas, mas carregadas de significado infinito. Quem tem sede, não quem é perfeito, não quem é santo, não quem já chegou, mas quem tem sede, quem sente a necessidade, quem reconhece o vazio, quem admite a falta. Você tem sede de paz, de alegria, de sentido, de amor, de perdão, de transformação, de libertação. Então o convite é para você. Venha. Não espere ser melhor. Não espere ser digno. Não espere estar pronto. Venha como está. Com suas falhas, com seus pecados, com suas feridas, com suas dúvidas, venha e beba. Não apenas prove, não apenas experimente, mas beba, sacie-se, satisfaça-se, encha-se. Deixe que esta água viva transborde em você, que inunde cada área da sua vida, que lave cada mancha, que cure cada ferida. E então Francisca vê algo extraordinário. Aquele cordeiro branquíssimo volveu o seu peito para o outro cordeiro com um aspecto bom e gracioso, e fez sinal com a cabeça para ele vir e beber numa grande chaga em seu peito. O cordeiro, Cristo, se vira, mostra o peito, onde está a chaga, a ferida da lança, aberta, jorrando sangue e água, vida e graça, salvação e misericórdia, e faz sinal. Um gesto de cabeça, gentil, acolhedor, convidativo. Venha, beba, não tenha medo, não hesite, aproxime-se. O cordeiro, com a fisionomia tranquila para aquela grande chaga, correu e bebeu. O pequeno cordeiro não hesita, não questiona, não duvida, simplesmente corre e bebe, direto da ferida, direto da fonte, direto do coração de Cristo. É a confiança, esta é a fé. Esta é a atitude que Deus procura e recompensa. Mas então algo ainda mais extraordinário acontece. E também esta alma devota de Deus foi conduzida para aquela chaga profundíssima. Francisca não apenas observa, ela também é convidada, também é conduzida, também pode beber, também pode entrar. Entrar onde? De onde viu um mar de luz infinita. Dentro da chaga de Cristo há um mar. Não uma gota, não um copo, mas um mar, de luz infinita, de graça inesgotável, de amor sem limites, de misericórdia sem fim.
e não satisfeita só de beber, pois desejava entrar lá dentro se lhe fosse permitido. O desejo de união total, de imersão completa, de entrega absoluta, não apenas beber da graça, mas mergulhar nela, viver nela, perder-se nela completamente. Este é o desejo que a Eucaristia desperta na alma, um desejo insaciável, uma fome que só aumenta, uma sede que paradoxalmente cresce quanto mais se bebe. E então vem uma declaração poderosa, uma promessa extraordinária. Eu sou uma ilha de amor, que em alta voz digo, quem tem sede, venha e beba. E chegando para querer se saciar, abra o meu coração, de modo que possa ser recebido como hóspede. Deus não quer apenas dar algo para você. Ele quer dar a si mesmo, completamente, totalmente, sem reservas. Ele abre o coração, literalmente, e convida você a entrar. Não como visitante, não como servo, mas como hóspede, como amigo íntimo, como pessoa amada, como parte da família. Este é o mistério da Eucaristia. Cristo não apenas vem até você, Ele te convida a entrar nele, a habitar nele, a permanecer nele, a fazer morada nele. E como isso acontece? Como você entra no coração de Cristo? Comunhão, através da Eucaristia. Toda vez que você recebe a hóstia consagrada com fé, com amor, com disposição, toda vez você entra um pouco mais, penetra um pouco mais profundo, se une um pouco mais completamente. Você entende agora por que os santos viviam pela Eucaristia? Por que Francisca entrava em êxtase por horas? Por que São João Maria Vianney passava horas diante do sacrário? Por que São Francisco de Assis tremia ao se aproximar do altar? Eles sabiam, eles viam, eles experimentavam a realidade tremenda e maravilhosa que acontece em cada missa, em cada consagração, em cada comunhão. Agora vamos fazer uma pausa, porque preciso te pedir algo importante. Se este vídeo está tocando seu coração, se está despertando em você um desejo maior pela Eucaristia, se está fazendo você ver a missa com outros olhos, clique no botão de like agora. Não é apenas para ajudar o algoritmo, embora isso também seja importante, mas é para você marcar este momento, para você se comprometer, para você dizer sim a esta transformação que Deus quer operar em você através da Eucaristia. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar as verdades espirituais profundas que poucos conhecem. As revelações dos santos, os segredos da vida mística, os caminhos para a santidade. Não perca o próximo vídeo, porque vamos revelar o que Santa Francisca viu no momento exato da consagração. O que acontece quando o padre pronuncia as palavras. E por que alguns padres brilham mais que outros. Agora vamos continuar, porque as revelações ficam ainda mais profundas. Quinta revelação. O menino Jesus nos braços. Esta visão aconteceu no dia da festa da Natividade da Virgem Maria, 8 de setembro de 1431. Um dia especial, sagrado, cheio de significado. Francisca rezava na capela do Santo Anjo, como sempre, fiel, constante, devota. Depois de receber a Sagrada Comunhão, foi arrebatada e o que aconteceu deixou todos que observavam atônitos, perplexos, maravilhados. Sua fisionomia revelou um grande júbilo, ostentando imensa alegria, e ainda fazendo gestos e modos iguais à de uma mulher que tivesse em seus braços uma pequena criança. Ela não estava apenas parada, estava interagindo, respondendo, relacionando-se. O braço segurava apertadíssimo ao peito, movendo a criança de lá para cá, mostrando-se muito contente com aquele preciosíssimo tesouro em seus braços. Imaginem a cena: uma mulher madura, nobre, respeitada, comportando-se como uma jovem mãe com seu primeiro filho, embalando, acariciando, protegendo, adorando, olhando-o com frequência e contemplando-o carinhosamente, o olhar fixo, apaixonado, encantado.
Impossível desviar os olhos, impossível pensar em outra coisa. Apenas aquela criança, apenas aquele momento, apenas aquele amor. E assim ficou pelo espaço de aproximadamente meia hora inteira, 30 minutos, 1800 segundos, embalando o ar, sorrindo para o invisível, chorando de alegria, completamente alheia ao mundo ao redor. Quando finalmente voltou ao estado normal, seu confessor perguntou, e ela, por obediência, revelou o que viu. Viu uma hóstia grande e lindíssima, da cor semelhante a uma imensa quantidade de neve branquíssima. Fiquei contemplando atentamente e, neste momento, certa luz claríssima conduziu o meu espírito a um céu cristalino. Novamente a hóstia, novamente a luz, novamente a transformação, novamente o portal entre céu e terra. Depois fui conduzida a outra luz maior, na qual estavam muitos espíritos angélicos. Os anjos sempre presentes, sempre adorando, sempre cantando, sempre glorificando. A cada missa, a cada consagração, a cada comunhão, hostes celestiais se reúnem, curvam-se, tremem de reverência. Eu ficava impedida de fixar o olhar e examinar, porque a luminosidade era muito grande e não estava habituada a uma luz tão intensa, semelhante à luz solar. A glória de Deus, insuportável para olhos humanos, insuportável para mentes humanas, insuportável para corações humanos. Apenas pela graça podemos suportar. Apenas pela misericórdia podemos contemplar. Naquela luz imensa estava a celeste rainha, com o Filho de Deus em seus braços, agora, na sua humanidade, muito pequeno, com quase 8 meses de vida. Nossa Senhora, sempre presente onde Jesus está, sempre próxima, sempre atenta, sempre pronta a interceder, a apresentar, a oferecer, e Jesus, não glorioso, não majestoso, não terrível, mas pequeno, frágil, dependente, como na manjedoura, como no Egito, como em Nazaré, Deus feito bebê, Deus feito vulnerável, Deus feito acessível. A luz que emanava da Mãe de Deus era mais brilhante e muito mais intensa do que aquela onde os espíritos angélicos estavam. A Imaculada, a toda pura, a cheia de graça, brilhando com uma intensidade que supera os anjos, porque carrega aquele que é a luz do mundo. E então acontece o inexplicável, o inimaginável, o incompreensível. E naquele ambiente celeste apareceu outra suntuosa e inestimável luz, vinda de Deus, que deslocou o Filho, o menino Jesus, dos braços da mãe para os meus braços. Leiam novamente, lentamente, deixem penetrar, Deus Pai, com sua própria luz, com sua própria vontade, com seu próprio poder. Tira Jesus dos braços de Maria e coloca nos braços de Francisca. Por quê? Porque este é o milagre da comunhão. Jesus sai dos braços de Maria e vem para os seus braços, para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, toda vez que você comunga, toda vez, sem exceção, sem falha. Minha emoção foi indescritível, porque não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria de meus sentimentos. Palavras falham, conceitos falham, comparações falham. É uma experiência que transcende a linguagem, que supera a descrição, que ultrapassa a compreensão. Mas você pode ter esta experiência, talvez não com a intensidade mística de Francisca, mas com a mesma realidade, com a mesma verdade, com a mesma presença. Toda vez que você se aproxima da comunhão com fé, com reverência, com amor, com disposição de receber, com abertura para ser transformado, Jesus vem, pequeno, humilde, vulnerável, e se coloca em seus braços, em suas mãos, em seu coração, e espera que você o receba, como Francisca recebeu, como Maria recebeu, com amor total, com adoração profunda, com entrega completa. Sexta revelação: o céu dentro da Eucaristia. As visões de Francisca revelam algo extraordinário, algo que muda completamente nossa compreensão da missa.
da consagração, da comunhão. Não é que Cristo desce do céu para a hóstia, mas que a hóstia se torna um portal, uma abertura, uma janela para o céu, para a realidade celestial, para a adoração eterna que acontece diante do trono de Deus. Você está na missa, quando a consagração acontece, quando você recebe a comunhão. Você não está na igreja, não está apenas na terra, você está simultaneamente no céu, unido aos anjos, unido aos santos, unido à liturgia celestial que nunca cessa, que nunca para, que acontece eternamente diante do trono do Cordeiro. Esta é a verdade da Eucaristia. Céu e terra se encontram, se unem, se fundem, por um momento, por alguns minutos. A barreira entre os dois mundos se dissolve e você tem acesso, você pode entrar, você pode participar. Francisca viu isso, experimentou isso, viveu isso, por horas, centenas de vezes, e nunca se cansou, nunca se entediou, nunca perdeu a reverência, nunca perdeu a gratidão. Por quê? Porque ela entendia, ela sabia, ela via o que realmente acontece, o que realmente está presente, o que realmente é oferecido. E agora, você também foi revelado. Você também recebeu este conhecimento, esta verdade, este tesouro. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Sétima revelação, o chamado à transformação. Depois de todas essas visões, depois de todas essas revelações, depois de todas essas experiências místicas, o que mudou na vida de Francisca? Tudo. Ela se confessava semanalmente, sempre, sem falha, mesmo quando não tinha pecados graves, mesmo quando se sentia bem espiritualmente, porque entendia a importância da purificação, da limpeza constante, da manutenção da alma em estado de graça. Ela jejuava regularmente, passava dias a pão e água, não por obrigação, não por aparência, mas por amor, por desejo de se unir aos sofrimentos de Cristo, por vontade de se tornar mais pura, mais santa, mais digna de receber aquele que tanto amava. Ela rezava por horas, diariamente, em contato constante e amoroso com o Senhor, suplicando misericórdia, intercedendo pelos necessitados, adorando, agradecendo, louvando, pedindo, entregando. E ela dedicava sua vida aos pobres, aos doentes, aos necessitados, porque via Cristo neles, porque amava Cristo neles, porque servia Cristo neles. Esta é a transformação que a Eucaristia opera. Quando recebida dignamente, quando recebida frequentemente, quando recebida devotamente, você não fica apenas com sentimentos bons, ou emoções profundas, ou experiências místicas. Você se torna diferente, melhor, mais santo, mais parecido com Cristo. Suas prioridades mudam, seus valores mudam, suas escolhas mudam, sua vida inteira muda, porque você não pode se alimentar de Deus regularmente e permanecer o mesmo. É impossível, é incoerente, é contraditório. Ou você se transforma, ou você para de comungar com fé verdadeira. Não há meio termo, não há zona cinza, não há terceira opção. E Francisca entendeu isso profundamente. Por isso, ela vivia pela Eucaristia, para a Eucaristia, através da Eucaristia. Oitava revelação, o segredo da intimidade. Mas há um último segredo, uma última verdade, uma última revelação que precisa ser dita. Francisca não tinha visões extraordinárias porque era especial. Ela tinha visões extraordinárias porque se dispunha, porque se preparava, porque se abria. Ela não chegava correndo à missa, não chegava distraída, não chegava apenas por obrigação. Ela chegava com antecedência, rezava antes, se preparava, aquietava o coração, silenciava a mente, abria a alma. E depois da comunhão, ela não saía correndo, não voltava imediatamente para os afazeres, não se distraía com conversas, ela permanecia em ação de graças, contemplação,
por quanto tempo fosse necessário, por quanto tempo Deus quisesse. Este é o segredo, simples, mas poderoso. Transformador, revolucionário, preparação antes, permanência depois e no meio recepção digna, reverente, amorosa, consciente. Você pode não ter as mesmas experiências místicas de Francisca, mas pode ter a mesma intimidade, o mesmo amor, a mesma transformação. Se você se dispuser, se você se dedicar, se você se comprometer, a Eucaristia é para todos, não apenas para santos canonizados, não apenas para místicos, não apenas para pessoas especiais, para todos, para você, para mim. Para cada católico que se dispõe, mas exige algo, exige fé, exige reverência, exige preparo, exige ação de graças, exige mudança de vida. Sem essas coisas, a comunhão se torna mecânica, vazia, sem fruto, até perigosa. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Palavras sérias, palavras pesadas, palavras que devem nos fazer refletir profundamente, mas também palavras de esperança, porque se há a possibilidade de condenação pela recepção indigna, há a possibilidade de santificação pela recepção digna, e isso muda tudo. Recapitulando o que descobrimos hoje, dentro da hóstia consagrada está realmente Jesus. Não simbolicamente, não espiritualmente apenas, mas real e substancialmente. A mesma presença que Francisca viu, abraçou, contemplou. Quando você comunga, Jesus se entrega a você completamente, como um bebê nos braços, vulnerável, esperando o seu amor, sua reverência, seu cuidado. A Eucaristia é um portal entre céu e terra. Quando você está na missa, os anjos estão presentes, Nossa Senhora está presente, os santos estão presentes. Você participa da liturgia celestial e o convite é claro. Quem tem sede, venha e beba. Entre no coração de Cristo, seja hóspede do Rei, habite nele, permaneça nele, transforme-se nele. Francisca disse ao seu confessor: não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria de meus sentimentos ao segurar o menino Jesus. Esta alegria está disponível para você, hoje, agora, na próxima missa, na próxima comunhão. Se você se preparar, se você se dispuser, se você acreditar, confesse-se esta semana. Não importa há quanto tempo você não vai, não importa o que você fez, não importa quão pesados são seus pecados. Vá, purifique-se. Prepare-se para receber Jesus dignamente. Chegue à missa com antecedência. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Use esse tempo para rezar, para silenciar, para se abrir, para pedir que Deus prepare seu coração e depois da comunhão, permaneça. Não saia correndo, não se distraia. Fique ali, em ação de graças, em adoração, por pelo menos 15 minutos. Deixe Jesus trabalhar em você, transformar você, santificar você. Esta é a aplicação prática de tudo que você aprendeu hoje. Simples, mas poderosa, transformadora, santificadora. Nos comentários, compartilhe seu compromisso. Escreva: vou comungar com mais fé, ou vou me confessar esta semana, ou vou permanecer em ação de graças. Declare publicamente, comprometa-se publicamente e permita que esta comunidade te apoie, te encoraje, te acompanhe. Se este vídeo mudou sua visão da Eucaristia, se despertou em você um desejo maior e tocou seu coração profundamente, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que está distante dos sacramentos. E se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade, inscreva-se e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos revelar o que Santa Francisca viu no momento exato da consagração, quando o pão se torna corpo, quando o vinho se torna sangue.
E por que alguns padres brilham durante a missa enquanto outros não? Santa Francisca Romana, rogai por nós. Aumentai nossa fé na Eucaristia. Ajudai-nos a receber Jesus com o mesmo amor que vós o recebestes. Até o próximo vídeo.